A primeira coisa, tá? Quando se fala de pós-Covid, a gente precisa entender, até antes da fisiopatologia, tá? Até antes da fisiopatologia, a gente precisa entender, né? E aí vocês agora já vão começar a entender que os meus desenhos são os piores desenhos do mundo, tá? Não sei se tem os meus alunos aí no chat, né? Mas eles sabem e virou marca registrada, né? Então eu tenho os piores desenhos do mundo, vocês não se incomodem, daqui a pouco vocês vão até estar gostando disso aqui. Então, o pós-Covid é um nome ruim, né? Quem não está em pós-Covid hoje em dia? Quem não teve contato? Então, é um nome ruim. Covid longo é ruim também. Covid crônica é ruim também, né? Eu sempre falo que o melhor nome seria o síndrome pós-spike, mas também, enfim, a gente chama aqui de pós-Covid ou pós-vacina, né? Exatamente porque é assim que existe um código. Ele se divide em 3. E aí a gente já começa a entender melhor. O primeiro pós-Covid que acontece é o pós-Covid que eu chamo de estrutural, né? Ou seja, esse pós-Covid é aquele pós-Covid do indivíduo que tem uma fibrose pulmonar, que foi entubado, né, e que ficou com uma sequela pulmonar. É um indivíduo que teve uma miocardite, né, ou pelo vírus ou pela vacina, e ele ficou com uma sequela estrutural. Esse paciente aqui é um paciente do médico, tá? E ponto. E ponto. Então, agora, tem um detalhe. Menos de 5% tem pós-Covid estrutural. Isso me surpreende, inclusive, porque quando eu estudei, ou quando eu comecei a ver a Covid, né, eu imaginei que a gente ia viver uma epidemia de síndromes de DPOC-like, de fibrose pulmonar, né? Eu achei que a gente ia ter muito mais doença estrutural do que a gente tem. Claro, né, que agora com a questão vacinal a gente não sabe muito bem, isso está meio obscuro, mas pelo menos em relação ao pulmão, eu achei isso muito menor do que eu imaginava no começo. Além disso, a gente tem o pós-Covid, que eu chamo de pós-Covid gatilho. Então, o pós-Covid gatilho é aquele paciente que, por exemplo, enfim, tinha uma doença pré-existente que estava controlada e essa doença, ela descompensou, né? Um Hashimoto, por exemplo, que é uma doença autoimune, ou até mesmo depressão, né? Depressão é uma causa comum ali de sintomas relacionados ao pós-Covid e que tem como vírus ali uma dos principais gatilhos. E aqui pode entrar doenças infecto-contagiosas, a gente tem visto muita herpes, a gente tem visto muito Epstein-Barr, enfim, a gente estuda ali, né, os gatilhos. Outra coisa muito comum, né, sendo a infecção, ou mesmo o tratamento, um gatilho para disbiose. Então a gente tem esse pós-Covid gatilho. E aí, em linhas gerais, eu preciso tratar as doenças engatilhadas. Isso é algo que eu acho que todo mundo fala. No entanto, o mais importante é isso aqui, que é o motivo da tese do Dr. Bruce Patterson, reconhecidamente, né, ali pela comunidade científica internacional, a maior causa de pós-Covid, que é o que eu chamo de pós-Covid imune. Então, existe uma síndrome imunoinflamatória que faz com que as pessoas tenham todos esses sintomas que eu falei anteriormente. E esse pós-Covid aqui é o pós-Covid responsável por 30%, quer dizer, é o pós-Covid que acomete 30% das pessoas que têm Covid.
E quando eu falo 30%, eu estou falando dos incapacitados, das pessoas que não conseguem mais trabalhar direito, se concentrar direito, ler direito, fazer atividade física direito. Então, há uma resposta imunoinflamatória ali no pós-Covid. E o que a gente precisa entender é por que essa síndrome imunoinflamatória acontece. E começaremos, então, a entender a partir de agora. Guardem na cabeça de vocês a seguinte definição. Pós-Covid ou Covid longa, trata-se de uma síndrome de hiperreatividade imune. Na ausência do vírus replicante, e aí eu faço um parênteses na grande maioria das causas, causando endotelite generalizada. Guardem isso, tá? Prestem atenção. Na ausência do vírus replicante. Digo de novo, na ausência do vírus replicante. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, e isso foi muito, né, colocado em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né, que eu recebi esses dias, isso aqui, ó, um estudo de coorte, etc. tal, revelou 70% expressando RNA do SARS-CoV-2 no intestino até 7 meses após a infecção. Aí fala algumas coisas, aí a conclusão é: tudo isso sugere a persistência viral, onde os sintomas em alguns pacientes não melhoram. Não sugere persistência viral. Você está achando RNA do vírus. Pedaço. Entende? E aí sim que tem uma questão industrial. Estão doidos para achar um antiviral. Cara, e também, gente, me desculpem, o tratamento não é ivermectina 6 meses. Entendeu? Prestem atenção. O vírus, para ser replicante, precisa conter todo o genoma inteiro. Esses estudos, da ampla maioria, acham fragmentos do DNA lá na IncelDx. Lembrem, eu faço parte dessa história. Lá na IncelDx, a gente mapeou ali mais de 1.000 pacientes com pós-Covid para procurar o genoma do vírus. Não achamos nem 5% do genoma nas biópsias feitas, ou nos tecidos, ou, enfim, nas secreções. Então, Guilherme, essa história de persistência viral que tanto se fala, pode acontecer? Claro que sim, mas numa minoria dos casos. E eu escuto isso todo santo dia. Em alguns pacientes tem ilhas de vírus no intestino ou nos ovários e não sei o que e tal. É vírus, é pedaço. Não é aí o problema. Se pensar que a maior parte dos casos é causada por vírus replicantes, por persistência viral, vai cair do cavalo, não vai tratar. A gente genotipou, a gente fez a genotipagem inteira. E não tem.